Filosofia Sem Fronteiras. Um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Divulgar o conhecimento é a nossa frequência. Boa tarde a todos e a todas presentes. Hoje, para a nossa conversa, nós contamos com a presença da chapa UFPEL Eu Tô Contigo, concorrente à reitoria da Universidade Federal de Pelotas. Né? Essa chapa ela é composta pela professora Julieta Maria, pelo professor Mário Duarte, pela professora Anne Coutinho e pela professora Janaína Brum. Né? E conosco, hoje, nós temos a professora Julieta Maria, concorrente ao cargo de reitora, e o professor Mário Duarte, concorrente ao cargo de pró-reitor. Nós agradecemos imensamente a presença da chapa e, para começarmos, nós temos 5 minutos para vocês nos contarem qual foi a motivação para a construção dessa chapa. Fiquem à vontade. Muito obrigada pelo convite, né? A gente fica muito agradecido pela oportunidade de estar aqui na Rádio Filosofia, trazendo um pouco do que a gente pensa, né, para a nossa universidade em termos de propostas e projetos para que possamos melhorar a nossa universidade e mudar muitos paradigmas no sentido de qualificar o cuidado das pessoas e também as relações que acontecem intra, né, e também com a própria sociedade. Então, como o colega já disse, meu nome é Julieta Fripp, eu sou médica e sou técnica administrativa da Universidade Federal, concursada em 2002 para atuar junto ao Hospital Escola da Universidade Federal, lotação UTI geral. Também sou docente da universidade, lotada na Faculdade de Medicina, junto ao Departamento de Clínica Médica, onde eu dedico as minhas atividades de ensino, pesquisa e extensão voltadas para a temática dos cuidados paliativos. Cuidados paliativos é uma estratégia que visa melhorar a qualidade de vida de pessoas que apresentam doenças que ameaçam a vida, né, com um cuidado interdisciplinar, né, focado na integralidade de sujeitos singulares, nos aspectos físicos, emocionais, sociais e espirituais. Então, nesse duplo vínculo, duplo CIAP que tem na universidade, a minha dedicação tem sido full time, né, nesses últimos anos, e na minha trajetória, tanto como técnico quanto docente, né, eu trago uma bagagem também de gestora, né, na minha vida profissional, eu atuei em diferentes cenários assistenciais voltados para a área da saúde. O primeiro, assim, de maior impacto e grande desafio foi, então, estar à frente na direção do Pronto-Socorro Municipal de Pelotas, no período 2001 a 2004. À época, a gente criou lá o Departamento de Atenção às Urgências, e foi naquela época que nós trouxemos o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, para o município de Pelotas. Pelotas foi um dos primeiros municípios a receber o nosso SAMU. Depois, eu, então, como gestora, apresentei a proposta para a implementação do CENAR de Atenção Domiciliar, que se chama PID, Programa de Internação Domiciliar, junto ao Hospital Escola, e lá a gente materializou, então, mais um CENAR de cuidado em saúde para atender as pessoas nos seus domicílios, internação domiciliar. Aquela experiência em 2005 gerou, então, o interesse do Ministério da Saúde, a partir da nossa experiência e algumas outras no país, a criação da Política Nacional de Atenção Domiciliar, que é o programa Melhor em Casa, né, que está espalhado em todo o Brasil, e aqui nós temos algumas equipes junto ao Hospital Escola, e atendem cerca de 160 pacientes em seus domicílios, internação domiciliar. O último grande desafio e potente desenvolvimento de trabalho que eu tive na universidade foi, então, à frente do Hospital Escola da nossa universidade. Eu fui diretora do Hospital Escola no período de 2013 a 2016. Na época, eu fui eleita pelos meus pares naquele hospital, que tem cerca de 1.300 trabalhadores, e na minha gestão, então, assumimos um hospital de pequeno porte, com 112 leitos,
e entregamos o hospital com 176 leitos, um crescimento de cerca de 50% na oferta de leitos e também de serviços para o sistema público de saúde. Então, assumimos um hospital com uma receita de cerca de R$ 1.300.000 por mês e entregamos o hospital com uma receita de R$ 2.600.000 por mês. Então, um hospital que tem um grande impacto na nossa região, porque é referência para 25 municípios, né, num universo de 1 milhão de habitantes. Após a interrupção do meu mandato, né, que foi, de fato, o atual reitor não respeitou o meu mandato, que iria até junho de 2017, interrompeu em janeiro de 2017 e colocou interventores lá. Então, após a minha saída obrigada da direção do hospital, porque lá não tem mais democracia, eu passei a me dedicar única e exclusivamente aos cuidados paliativos, e eu dedico toda a minha energia para a cuidativa, que é um serviço constituído na Laneira, que é uma antiga fábrica de lãs, né, uma massa falida com cerca de 30 mil metros quadrados de área, e parte desses prédios, então, a gente utiliza para desenvolver o cuidado em saúde de pessoas que apresentam doenças crônicas que ameaçam a vida. Ali nós temos um universo de pessoas que são colaborativas, algumas com vinculação e outras voluntárias, além de projetos de extensão que são desenvolvidos por muitos professores da nossa universidade, no sentido de qualificar as relações com a nossa comunidade no cuidado em saúde. Temos, além de profissionais e professores da área da saúde, também projetos de extensão de professores que participam com os alunos do direito, pessoas das artes, da biologia, da agronomia, da veterinária, né? Então, é muito legal o ambiente da cuidativa, que funciona de segunda a sexta-feira, 12 horas por dia, e atende e realiza cerca de 1.200 atendimentos por mês, desde atividades ambulatoriais até as práticas integrativas, né? Então, aqui na cuidativa, nós temos dança circular, nós temos meditação, nós temos arte-terapia, temos reiki, temos academia, temos fisioterapia, temos nutricionista, temos plantas medicinais, temos atividades ao ar livre. Então, é um ambiente bastante plural e que enriquece muito o cuidado em saúde. Bom, obrigado pelo convite, né, do pessoal da Rádio Filosofia. É um programa importante que ajuda a comunidade, né, da região, em Pelotas. Enfim, muito obrigado pelo convite. Então, eu sou o Mário Duarte Canever, sou candidato a vice-reitor pela Chapa 3, estou contigo. A nossa principal motivação de participar dessa chapa é fazer da UFPEL uma universidade mais ativa, mais vida, né? Nós precisamos de uma universidade mais proatividade, nós precisamos mais protagonismo. E isso nós percebemos que a UFPEL precisa disso, especialmente no seu ambiente interno. Tá? Olhar para o cuidar das pessoas. Nós temos visto ultimamente a UFPEL as pessoas muito desmotivadas, estressadas, as coisas não funcionam. Então é importante que a gente tenha esse olhar de cuidado, de carinho. Eu tenho um viés, né, de formação, eu sou engenheiro agrônomo e fiz mestrado em economia e depois doutorado em administração com foco em agronegócio. Eu tenho um viés de trabalho, de ação, de fazer coisas, assim como a professora Julieta também. Né? E nós acreditamos que temos uma aptidão muito forte para a gestão. Acreditamos que nesse momento nós vamos passar, né, para os próximos 4 anos, é necessário pessoas que tenham esse perfil de trabalho, perfil de ação e de gestão. Né? Por isso que nós estamos motivados para encarar esse cargo, né, para fazer da UFPEL uma UFPEL com mais vida, né, com mais ânimo, onde as pessoas se sintam mais engajadas, comprometidas, onde as atividades aconteçam, onde a arte, a cultura, a ciência, a inovação também aconteçam. Eu fui, logo que retornei do doutorado, né, em 2006, eu trabalhei fortemente na criação de programas de pós-graduação. Nós criamos 2 programas de pós-graduação, mestrado e doutorado, na UFPEL. Né, eu tive muito à frente desses programas, né, desde organizar o projeto, mas também organizar as pessoas que
participam desse programa, né? E também na estrutura física, tá? O que requer aí uma dedicação forte, né, de captação de recursos, mas também de estrutura, né, de aprendizado em termos de licitação, esse tipo de coisa que nós coordenamos naquele momento. Depois de 2013 a 2016, eu fui coordenador de inovação da UFPEL, e foi um período dos mais importantes, né, onde nós tivemos a possibilidade de criar várias coisas, vários projetos inovadores na UFPEL, como, por exemplo, a incubadora de base tecnológica da UFPEL, a Conectar, que é já reconhecida na região, e eu considero como um dos melhores projetos que nós temos na UFPEL nos últimos tempos, porque isso dá vazão à possibilidade das pessoas, né, dos professores, alunos, estudantes de graduação e pós-graduação, de transformarem suas ideias, né, suas pesquisas, que muitas vezes são muito interessantes, em produtos e processos inovadores que venham render, né, possibilidades de negócio, né, para a nossa região, para o desenvolvimento do nosso país. Nós também criamos e articulamos aí na comunidade um APL, um arranjo produtivo local do setor de saúde, né? Nós temos aqui um conjunto de empresas na nossa região, na área de produção de materiais médicos hospitalares, que atuavam de forma sozinhas, né, isoladas, com muita tecnologia, com muita inovação, mas a UFPEL é muito distante. Então, nós articulamos isso e esse APL, né, para fazer as pesquisas, né, e fazer as inovações de forma mais integrada entre a universidade e esse setor. Portanto, hoje esse APL está um pouco parado, né? Então, eu queria dizer que, basicamente, a minha atuação tem sido nessa área. Então, pois bem. Agora, neste segundo momento, começaremos com as perguntas, tendo 10 minutos cada para serem respondidas, e vocês serão notificados quando restarem 5 minutos e 1 minuto, certo? Vamos lá. A primeira questão: quais serão as devidas ações a serem tomadas no pós-pandemia? Fiquem à vontade. Quer falar, Canever? Posso falar? Bom, eu queria dizer que o nosso programa de gestão contempla exatamente um dos eixos que diz respeito à pandemia. Nós temos ações programadas, não é? Tanto para durante, né, esse período da pandemia, ações imediatas que devem ser contempladas neste momento e também ações para o pós-pandemia. Tá? Então, esse é o eixo 2 do nosso programa, né, do nosso plano de gestão. Eu queria evidenciar algumas ações importantes iniciais, né, depois a professora Julieta também pode complementar, mas nós precisamos olhar com muito carinho para esse período pós-pandemia, porque ele vai envolver mudanças, não é? E essas mudanças diz respeito à questão estrutural do espaço, né? Nós precisamos ter mais espaço, mas precisamos ter mais cuidado, né? Protocolos de higienização, né? Junto às salas de aula. Nós precisamos também fornecer, disponibilizar materiais de higienização, como álcool gel. Enfim, nós precisamos, fundamentalmente, cuidar das pessoas no pós-pandemia. Mas eu queria dizer que a nossa gestão, nós estaremos preocupados com o durante já, né? Ou seja, na medida que nós somos eleitos, no primeiro dia, nós vamos praticar, a Julieta, eu e todos os componentes da chapa, aquilo que é mais importante no gestor, que é ouvir a comunidade e agir. Né? Então, nós vamos precisar agir fortemente. De que forma que nós vamos agir? Nós vamos nos reunir com aqueles cursos, especialmente aqueles mais afetados pela pandemia, para criar soluções conjuntas. Por exemplo, o caso da odontologia, o caso da medicina. Né? E aí, uma das saídas, não é, importantes é trabalhar na questão da estrutura, não é, remota, para que o ensino híbrido possa ser concretizado de forma eficaz. Então, uma das ações que vem no pós-pandemia diz respeito à introdução dessa novidade, dessa tecnologia. Né? Certamente, muitas das nossas aulas
tá, das nossas aulas que são presenciais e que, eventualmente, ou trabalhos que podem ser feitos de forma remota, nós teremos que adaptar esse sistema para poder ser mais coerentes com os tempos que nós vivemos. Né? Ou seja, nós precisamos ter tempo, os estudantes precisam ter tempo para as suas atividades práticas, para os estágios. Essa tecnologia propicia, por exemplo, você eliminar algumas aulas, não é? Ou algum tipo de contato presencial através dessa forma, isso terá que ser preparado. Não é? Então, são ações importantes para o pós-pandemia. Nós precisamos também trabalhar fortemente, e antes do pós-pandemia, a questão da estrutura de redes. Não é possível, lá no campus do Capão do Leão, pelos cálculos que fizemos, as pessoas lá, se estiverem todas no campus, tem no máximo 1 mega de banda disponível para cada um, no máximo. Ou seja, é impossível fazer qualquer reunião, qualquer possibilidade de contato como este, né, pela remota, com essa capacidade. Então, é preciso urgentemente, né, colocar e trabalhar no sentido de ampliar essas bases, né, essas bandas, para que haja a possibilidade dos nossos estudantes usarem, né, as mídias, né, e as redes sociais, mas fundamentalmente, né, os dispositivos de ensino remoto. Eu queria também dizer que é de compromisso, né, da nossa gestão que todos os estudantes que tiverem problemas, né, que forem vulneráveis no sentido econômico, nós vamos trabalhar fortemente e garantir que todos e que ninguém fique para trás no sentido de construir uma possibilidade de entregar um computador, né, ou ter acesso à internet. Então, isso será compromisso nosso, né? Ou seja, são ações importantes que devem ser feitas antes, né, do pós-pandemia, ou seja, durante o processo, porque esse processo, que a gente imagina que ele não vai se terminar no início do ano. Professor, né? Seja, mais assim 5 minutos, tá bom? Esse processo vai se continuar, possivelmente, para 2021, por um bom período. Então, é um tempo que vai precisar de muito trabalho, muita dedicação. Agora, do ponto de vista acadêmico, o que é necessário ser feito diz respeito, fundamentalmente, a repensar os projetos pedagógicos dos cursos. Tá? Esse período vai nos levar a ter que conversar muito com os colegiados dos programas, né? O COSEP terá que ser muito ativo para pensar junto com a comunidade o que nós vamos fazer de alteração, de inovação nos nossos projetos pedagógicos. Então, nós estaremos trabalhando fortemente nessa perspectiva também, não é? de regular, né? De criar uma normativa para que dê vazão para a possibilidade de ter um ensino emergencial melhor, não é? Com qualidade, né, com aulas síncronas ou aulas assíncronas. Então, isso terá que ser trabalhado. Assim também como um amplo debate, né, que resolva, né, a questão do trabalho docente remoto. Né? Não é possível que a gente, hoje, esteja assistidos, todos trabalhando em casa com a sua infraestrutura. Né? Ou seja, cadê o papel da universidade de ajudar o professor, o docente, a se estruturar para poder fornecer essas aulas remotas? Então, isso tem que ser feito agora, né? Então, antes do período de término da pandemia, para que depois essas coisas estejam resolvidas. Legal, o Carnevel já trouxe aqui muitas informações. Nosso programa, então, no eixo 2, fala da pandemia e pós-pandemia. Né? Então, quando a gente pensa numa pandemia, vocês imaginem, foi declarada a pandemia no dia 11 de março desse ano, né? E, por óbvio, começou na China e chegaria aqui em Pelotas, né? No sul do país. A nossa universidade, infelizmente, ficou muito paralisada diante desse contexto, né? Desde o mês de março, era previsível que chegaria aqui, né? E penso que muitas coisas já poderiam ter sido avançadas e desenvolvidas nesse período de pandemia. A pergunta foi sobre pós-pandemia, mas nós precisamos enxergar isso aqui como se fosse um piloto para a gente poder se organizar a partir do novo normal, né?
Eu quero dizer que o pós-pandemia nós não temos a data ainda, né? Enquanto a gente não tiver vacina, nós não teremos total segurança. Agora, nós em Pelotas nós estamos enfrentando o pico da doença nesse momento, né? E talvez em setembro comece a cair essa curva, mas nós não estaremos seguros, não estaremos seguros. Então, quando as aulas presenciais retornarem, a gente não tem data ainda prevista para isso, na verdade, esse contexto é bastante difícil, né, de prever antes da vacina. São muitas coisas que nós precisaremos dar conta, né, da questão dos espaços. Nós não podemos pensar que uma sala de aula com 40, 50 alunos só com as janelas abertas, né, darão conta de evitar a contaminação e o contágio pelo coronavírus. Então, isso tudo vai ter que ser revisto. São 18 horas. Isso já tinha que estar sendo organizado. Quando os alunos retornarem, nós não podemos colocar um contingente muito grande de pessoas ao mesmo tempo na sala de aula. Temos total consciência das questões de acesso. Então, estudantes que apresentam vulnerabilidade social e que não têm acesso às ferramentas de comunicação terão máxima prioridade. Então, nenhum a menos. Nós, todos os estudantes que têm vulnerabilidade e dificuldade de acesso ao computador e internet terão acesso, mas de qualidade, né? Terão um notebook ou um computador para poder desempenhar suas atividades. Muitos estudantes estão tendo que participar de aulas e recebem aulas e só tem acesso a dentro de um celular. Não? Então, imagina um estudante que está tendo que desenvolver várias atividades acadêmicas somente com uma telinha de celular. Temos a preocupação porque, na verdade, a nossa universidade ela é presencial. Eu sou da área da saúde e o aprendizado em saúde na minha área, que é medicina, e no meu departamento, ele é eminentemente presencial, né? Então, nesse momento, os nossos estudantes da medicina, obrigada, e de tantos outros cursos, estão perguntando, e aí, o que vai acontecer? Nós queremos ter aula, nós não queremos atrasar o semestre. Então, tem toda uma balança que a gente precisa organizar para não ficar congelados, né? Então, acesso à internet a todos e a garantia de preservação de vidas, organizando espaços estruturais, né, lá em loco e presencial, enquanto não chega a vacina. Então, isso está bem claro no nosso programa e precisamos amparar os nossos professores que não estavam preparados para entrar no mundo das aulas remotas, né? O sofrimento tem sido muito grande, principalmente pela falta de amparo e suporte nesse momento aí de transição da pandemia para pós-pandemia. Obrigada. Muito obrigado, professora. Bom, dando seguimento, a segunda questão é sobre o orçamento. Como vocês pretendem operar o orçamento tendo em vista a situação econômica que nós nos encontramos desde já? Essa pergunta ela é fundamental, né? Temos noção, né, que estamos em uma universidade pública que enfrenta inúmeros problemas de ordem financeira, né? Houve ao longo dos anos uma redução de orçamento nas universidades e o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, inclusive, estão sofrendo, né, os efeitos do congelamento da PEC, né, da PEC da morte, que o pessoal chama. Então, nós sofreremos consequências se isso permanecer nos próximos 10 ou 20 anos. A questão é que a gente não pode esperar o tempo passar. Na medida em que nós estamos nos propondo a assumir a gestão da Universidade Federal, que é um grande desafio, temos na nossa UFPEL um universo de estruturas que são bastante descentralizadas, né? Não é um campus universitário, é uma cidade universitária onde todos os cursos estão concentrados. Ela é muito pulverizada e isso gera muitas consequências em termos de manutenção e custeio, né? Então, temos essa consciência, são mais ou menos 15 mil estudantes presenciais, cerca de 3 mil estudantes na modalidade EAD, cerca de 1.400 professores e 1.300 técnicos administrativos, tocando essa máquina potente que é a nossa universidade, num ambiente plural, né, onde muitos professores e colegas técnicos administrativos desenvolvem inúmeras atividades que precisam ser valorizadas
e que a gente possa, de fato, resgatar a essência do cuidado ativo, né? Fazer com que as pessoas possam se motivar e que possam desempenhar as suas atividades de sala de aula, de pesquisa, extensão, de ensino, pesquisa e extensão, nos diferentes campos, tendo o amparo da instituição para aquelas coisas que são corriqueiras do cotidiano. Nesse momento em que nós estamos em campanha, né, virtual, online, né, conversando com os nossos colegas em diferentes unidades, é uma queixa generalizada da dificuldade de estar trabalhando no seu ambiente de trabalho com qualidade, naquilo que é a essência do cotidiano, falta de insumos, dificuldade de manutenção de equipamentos, falta de organização no processo de trabalho, excesso de burocracia na resolução de problemas, o distanciamento da gestão das unidades acadêmicas. Nós temos no nosso programa a previsão de termos a nossa reitoria vai ser itinerante, estaremos sim circulando em todos os campos, ao lado das pessoas, lá no seu trabalho vivo, no cotidiano, realizando verdadeiramente um diagnóstico de necessidades, para depois, sim, né, organizar junto com as pessoas as priorizações. Né? Então, quais são os nossos críticos, onde é que a gente tem que intervir agora, quais são os planos de ação, quais são os atores que vão se envolver com esses processos, o quanto nós vamos resgatar a participação dos nossos estudantes, que, de fato, a gente percebe uma certa inércia, né? Os estudantes eles estão participando pouco, né, dos processos decisórios da nossa universidade. E os estudantes são, na verdade, a nossa força motriz, né? É onde a gente tem que dedicar todas as nossas energias dentro da nossa universidade e nos diferentes campos. O orçamento da universidade, ele está aquém das nossas necessidades. Nós precisamos ter a capacidade de mobilização e de trabalho de gestão fora da universidade, fora de Pelotas, e ir buscar esses recursos nas fontes orçamentárias. E não é só no Ministério da Educação, é no Ministério da Saúde, se envolve questões da saúde, é no Ministério da Agricultura, é no Ministério das Cidades. Pretendemos, por exemplo, construir uma casa de estudante, um condomínio estudantil lá no Campus Capão do Leão. Pretendemos dar vida para o Campus Capão do Leão com o terceiro turno. Terá que ter RU também no período da noite. Só que nós não vamos desvestir um santo para vestir outro, ou seja, tirar dinheiro dos orçamentos das unidades, que já são bastante reduzidos, para comprar outro objeto. Se a gente tiver interesse em construir algo, nós, com recurso de capital, que é para obra, equipamentos, nós teremos que sair e trazer recurso novo. Ministérios são as fontes que a gente vai estar buscando e mobilizando através de projetos que vão nascer da base, né, das nossas unidades, e também emendas parlamentares. Você sabia que tem parlamentar que acha que não tem que botar emenda parlamentar na Universidade Federal? Eles dizem que não tem que botar dinheiro na Universidade Federal porque a universidade já é rica, então as emendas têm que ser para outras coisas. Ainda bem que são poucos. Obrigada. Ainda bem que são poucos, porque, na verdade, a gente precisa ter capacidade de mobilização com os nossos parlamentares envolvendo a própria comunidade. Nós temos os projetos do novo Hospital Escola prontos. Na época que nós começamos as obras do Bloco 3, que já está pronta, nós conseguimos mais de 10 milhões para essa obra. E os outros 2 blocos foram esquecidos. Então, nós precisamos, sim, construir os outros 2 blocos, um com 360 leitos e o outro para ambulatórios e áreas de apoio diagnóstico. Só que nós precisaremos muito da sociedade, dos prefeitos da Zona Sul, da comunidade, dos parlamentares, porque hospital regional é fundamental para toda uma população que envolve 25 municípios da região. Então, sairemos para buscar recurso novo. Não vamos tirar recurso de outras fontes que já são fundamentais para o modus operandi da nossa universidade. Quer continuar, Canever? Eu queria apenas acrescentar a ideia do orçamento, né, que muitos diretores de unidades reclamam que o orçamento nos últimos tempos tem caído bastante, né? E, além do mais, não se entende, né, por que aquele valor. Né? Então, eu queria chamar a atenção que nós estamos comprometidos também com a transparência orçamentária da universidade. Ou seja, isso vai ficar evidente. E, além do mais, nós não concordamos com
orçamentos lineares, não é? Que passem para as unidades a quantidade de recurso pelo número de estudantes. Nós temos que olhar as idiosincrasias, né, as especificidades de cada unidade. Unidades que precisam menos recurso, porque são só aulas, né? Enquanto outras têm as aulas muito em laboratórios, tem manutenção, tem equipamentos. Então, isso terá que ser feito com base numa discussão dialogada com todas as unidades, para nós chegarmos numa matriz orçamentária que seja melhor para as unidades. Muito bem. O terceiro ponto, então, será sobre a administração dos campi. Sabemos que alguns campos têm mais foco administrativo do que outros. Tendo isso em vista, quais serão as novas medidas aplicadas para as infraestruturas dos campos existentes? Então, conforme a gente já comentou anteriormente, a universidade ela é totalmente descentralizada e apresenta muitas peculiaridades, né? Temos, por exemplo, o Campus Anglo, que tem praticamente todas as unidades administrativas vinculadas à reitoria, né? As pró-reitorias. Temos os campos das agrárias, né? O campus do Capão do Leão tem a peculiaridade mais voltada para as agrárias. Os cursos das engenharias que se localizam lá na região do Porto. Temos cursos que são praticamente isolados, como, por exemplo, a Escola Superior de Educação Física, e quero dizer que tem também mais dois componentes, a professora Anier, que é a professora da ISEF, e a professora Janaína, do CLC. Tem também a Faculdade de Medicina, que se localiza no bairro Fragata, que ali estão os cursos de terapia ocupacional e psicologia, e toda a parte do campus mais voltado para as humanas, que fica ali na região, próxima à região do Porto também. Então, são unidades acadêmicas, né, que no tripé ensino, pesquisa e extensão desenvolvem as suas atividades de graduação e também pós-graduação, e as unidades administrativas localizadas principalmente no Campus Anglo. Quando a gente esteve conversando com as diferentes unidades, nós ouvimos, né, questões, por exemplo, relacionadas aos técnicos administrativos. Os técnicos administrativos, hoje, são cerca de 1.300, em grande quantitativo se localizam nas áreas administrativas do Anglo, né? E nós observamos, e as pessoas também relataram, que nas unidades acadêmicas tem um quantitativo bastante reduzido de técnicos administrativos para desempenhar atividades administrativas e também de áreas técnicas, como, por exemplo, laboratórios. Então, essa questão da gestão de pessoas, nós vamos ter que rever, né, como que vai se dar essa distribuição, priorizando, obviamente, fundamentalmente, a possibilidade de conseguir novos códigos de vaga para reposição dessa força de trabalho, mas e não conseguindo, teremos que, de fato, organizar realocações que possam suprir as demandas, de acordo, inclusive, com as vocações dos nossos técnicos administrativos. Na máquina administrativa, nós pensamos em reorganizar, do ponto de vista gerencial, algumas coisas relacionadas às pró-reitorias. Então, hoje são 8 pró-reitorias, e nós pretendemos criar a pró-reitoria de inovação. Né? Então, para que se possa criar a pró-reitoria de inovação, por óbvio, uma das pró-reitorias deixará de ter status de pró-reitoria. Por que nós queremos criar uma pró-reitoria de inovação? O Canever, na sequência, pode falar um pouco mais sobre isso, que é a praia dele, porque nós pretendemos, e isso é como se fosse quase que prioridade na nossa gestão, além do cuidado de pessoas, nós precisamos inovar e nós precisamos nos relacionar com a sociedade. Então, ter uma pró-reitoria de inovação vai favorecer as inter-relações para dentro e para fora da nossa universidade e, por óbvio, atentar aos anseios da sociedade, que esperam muito mais da nossa universidade, que tem, inclusive, um orçamento bastante robusto e que muitas vezes se relaciona pouco com a sociedade, se relaciona pouco em diferentes áreas do conhecimento. Então, pretendemos criar essa pró-reitoria de inovação, e isso já vai, então,
ter constituído lá nos primeiros 6 meses da nossa gestão. Gostaria de passar a palavra aqui para o Canever, não sei como é que está o tempo. 6 minutos. Perfeito. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da inovação e depois passar para outros tópicos que dizem respeito a essa questão de infraestrutura, de gestão por parte dos campos. Com certeza, a universidade precisa se aproximar mais. A universidade é comunidade, né? E nós vemos a comunidade externa, a comunidade interna. Nós somos comunidade. Né? O que nos resta é um pouco mais de ação, né? Nós precisamos ser mais proativos, especialmente com a ideia de propor projetos que sejam mais coerentes com os tempos que vivemos. Né? A ideia, a cultura da extensão assistencialista, isso já é coisa meio do passado. Né? Então, nós temos que estar mais em sintonia. Então, nossa proposta é passar. Hoje nós temos uma pró-reitoria de gestão da informação que é transversal, que ela participa e deve participar de todas as políticas universitárias, né? As estruturas acadêmicas e administrativas da universidade. Então, isso não é uma pró-reitoria que gera política, né, acadêmica. Nós temos que ter pró-reitorias que gerem políticas acadêmicas. Né? Então, uma gestão da inovação é uma pró-reitoria que vai nos possibilitar ter muito mais acesso àquilo que nós pretendemos fazer na universidade, que é essa proatividade, né? Que é estar mais em contato, estar na comunidade, interagindo com a comunidade no sentido de gerar soluções. Eu não estou falando aqui de produto, de serviço, de negócio, estou falando de projetos sociais. Né? Nós vamos criar incubadoras sociais na universidade, não uma só. Né? Projetos que funcionem como incubadoras. Nós vamos estimular muito, né, que a nossa Conectar, que hoje que está lá no Parque Tecnológico, volte para dentro da universidade e seja a matriz, não é, o berçário dos novos ideais, não é, dos nossos jovens pesquisadores, cientistas, dos programas de pós-graduação, que tem muitos na UFPEL. Nós queremos criar, por exemplo, um hub de inovação lá no campus Capão do Leão, no setor agropecuário. Mas eu queria falar para vocês também um pouco da questão dos campos. Cara, eu vou lá para o campus Capão do Leão, eu adoro aquilo porque eu acho que é o melhor local, melhor campus da universidade, melhor campi da universidade. Mas não tem nada para fazer lá, não tem nem restaurante decente. Né? A gente, às 3 da tarde, não tem mais cantina, nós precisamos áreas de convivência nos campos. Né? Nós não podemos, nós temos que interagir nos campos, nós temos que ter arte, ter cultura. Nós temos na UFPEL vários cursos dessa área, então por que não estimular que haja isso, esse transbordamento da arte, da cultura, do lazer nos diferentes campos? Eu quero dizer mais, Pelotas, ela é uma cidade universitária, mas a gente é meio acanhado. Nos falta articular com a prefeitura para, de fato, transformar a cidade de Pelotas num ambiente muito mais universitário. Se a gente vai aí em torno do Ângulo, né, da região do Porto, poxa, é um universo de estudantes. Aí a gente vê o quê? Uma ciclofaixa ali, que é um perigo. Ou seja, nós temos que transformar todas aquelas ruas em conjunto com a comunidade, né, os moradores dali, mas essencialmente com o poder público municipal, um local intenso de estudantes, onde se vive a universidade, que seja, de fato, a nossa fotografia maior do ambiente universitário, de fato. Então, é esse perfil de gestão que a gente quer impor, não é? Levar, então, condições, os cuidados que a Julieta comentou antes, não é? Através das áreas de convivência. Lá no campo circulam 3, 4 mil pessoas por dia. Puxa, cara, só tem um restaurante que não, além do restaurante universitário. Não é possível. Não é possível que a gente não possa ter creche lá, que a gente não possa ter uma... O que é uma creche? Uma creche é um ambiente, é uma casa com pessoas trabalhando e cuidando de crianças. Né? Nós temos uma quantidade enorme de servidoras, professores e PAs e estudantes que têm crianças e que não podem, né, às vezes, trabalhar direito, ou às vezes deixa as crianças, né, o dia todo longe dos seus cuidados, porque não tem uma creche na universidade. Então, isso tem que ser solucionado de uma vez por todas. Né? São questões assim que não envolvem muitos recursos. Precisa empenho, precisa dedicação, precisa fazer as coisas. Né?
E aqui eu Um quero minuto, professor. complementar, só para complementar isso que o Canever colocou, a gente precisa enxergar, integrar a comunidade à cidade, né? Então, ali no ICH, né, a gente já conversou com alguns colegas daquela região, importante humanizar aquele espaço lá, fechar ruas, se for o caso, fechar ruas para que se possa enxergar a nossa comunidade da UFPEL de manhã, de tarde, de noite e final de semana, iluminar, fechar ruas, se for o caso, lá nas engenharias, então tem praça na volta, tem colégio, e os caras não têm, as pessoas não têm um lugar para fazer um lanche, as pessoas não têm um lugar para sentar, os estudantes das engenharias e também de outros locais que a gente visitou, não tem onde ficar, ficam nas escadas da odontologia. A odontologia simplesmente suprimiram o espaço que eles tinham de cantina para botar uma biblioteca e hoje os estudantes não têm um lugar para tomar água, não tem onde ficar. Então, isso é qualidade de vida. Nós precisamos investir muito fortemente a nossa máquina administrativa para cuidar das pessoas, priorizar as pessoas e não as coisas. Obrigado, professora. Bom, pois muito bem. Passando para a próxima questão, sobre as políticas de diversidade social. Além dos programas de assistência estudantil já existentes, quais serão as novas medidas tomadas acerca do assunto? Podem ficar à vontade. Bom, de novo, nós temos no eixo 5, política estudantil, nós temos uma série de fatores, de itens aqui que dizem respeito à questão da inclusão, né, e da permanência. Mas também nós temos outras, a questão da política de inclusão que diz respeito à questão mais de identidade, né? Eu queria dizer que tem uma série de atividades que a gente está planejando nisso, né, para garantir os direitos estudantis dos nossos estudantes, né? Então a gente quer ter programas, né, assistenciais, né, para os nossos estudantes, como eu já disse antes, né, a questão de um computador para todos os nossos alunos que têm vulnerabilidade. Nós vamos também criar uma política de permanência, né, para enfrentar as desigualdades, sejam elas sociais, raciais ou de gênero, né? Então nós queremos criar uma política específica para tratar disso, né, através do cuidado ativo. Também nós queremos criar disciplinas, né, ou seja, que tratem dessa questão de gênero, né, e tratem a questão de identidade, né? Essas disciplinas que a gente está pensando são disciplinas transversais, né, que sejam utilizadas por todos os nossos estudantes, no sentido de serem ofertadas para quem puder e quiser fazer, né? Então são disciplinas que tratam dessas questões de identidade, que tratam dos aspectos que dizem respeito a questão, né, de gênero e especialmente racial e também da política de LGBTQI+, né? Então, basicamente, nesse primeiro momento eram essas ideias, mas eu quero voltar na sequência após a Julieta. Então, nós temos no nosso eixo 3.2, a política do cuidado ativo, né? Política do cuidado ativo, ela é o foco, assim, do nosso programa, porque a prioridade do nosso programa é cuidar das pessoas, né? Cuidado ativo das pessoas que coexistem, né, dentro da nossa universidade, docentes, estudantes e técnico-administrativos. Precisamos ter uma escuta ativa, né, para poder identificar quais são as causas de sofrimento, as causas de evasão na nossa universidade. Quando se fala em cuidado ativo, nós não podemos enxergar só a ponta do iceberg, nós precisamos olhar para baixo, né? Que muitas vezes as pessoas não têm oportunidade de serem ouvidas. Não existe uma comunicação verdadeira da gestão com os anseios da nossa universidade naquilo que a gente acredita. Então, o cuidado ativo ele é fundamental para todas as categorias.
E quando falamos por exemplo, de evasão, muitas vezes os motivos são relacionados às questões de gênero. Muitas vezes está relacionado. Só para vocês terem noção, mais de 60% dos nossos estudantes da UFPEL fazem uso de psicofármacos. Usam remédio porque apresentam sofrimento psíquico. Apresentam sofrimento psíquico porque muitas dessas pessoas vêm de várias regiões do nosso país e não recebem o devido acolhimento. Não existe promoção à saúde. Nós temos que pensar em promoção, porque jovens não têm doenças a priori, não são doentes, são jovens, são cheios de vida. E essas pessoas precisam ser cuidadas, precisamos garantir a promoção da saúde. No passado, não muito distante, existia uma estrutura aqui na nossa universidade chamada Proasa, que era um lugar onde tinha ali a oferta de serviços de saúde. Tinha médico clínico, ginecologista, dentista, psicólogo, psiquiatra, assistente social, para os nossos estudantes. Era um lugar onde esses estudantes poderiam, então, serem atendidos exclusivamente, e hoje não tem mais. Não tem mais e não veio mais nada para substituir, e aí as coisas vão se perdendo ao longo do tempo. Nós precisamos prevenir, promover saúde na nossa comunidade, principalmente dos estudantes. Com relação à questão de gênero, né, nós temos aqui, das políticas afirmativas, nós temos nesse eixo, por exemplo, dar acolhimento às pessoas LGBTIQA+, que ingressam na universidade, respeitando o uso do nome social, criando ações que as protejam de toda forma de preconceito e violência. 5 minutos, professora. Criar políticas que fortaleçam o ingresso e a permanência de pessoas trans e travestis nas graduações, pós-graduações, grupos de pesquisa e ensino e extensão. Fomentar novas iniciativas na universidade em parceria com o NUGEM, para que haja uma escuta efetiva das pessoas LGBTIQIA+, e outras pautas. A escuta ativa, cuidado ativo. Criar espaços de convivência acolhedores em todos os campos, onde se possibilite a convivência entre todas as categorias de cursos, ampliando também o princípio da transdisciplinaridade e do cuidado ativo. Então, esses aqui são alguns exemplos, alguns itens de propostas que nós temos nesse quesito, mas a essência é a integração, não é apartar as pessoas, é diagnosticar, é acolher desde o primeiro dia em que essa pessoa chega aqui na universidade. Hoje, os estudantes se queixam que estão perdidos, que não existe, né, de fato, uma orientação objetiva com relação às coisas do próprio cotidiano. É uma enxurrada de e-mails, é cobalto que não ajuda. Então, nós precisamos acolher essas pessoas. Com relação à moradia estudantil, hoje tem 300 cômodos, né, numa casa de estudante que foi alugada, num universo de 15 mil estudantes, né? Então, pretendemos construir a casa de estudante lá no Capão do Leão para melhorar o acolhimento dessas pessoas, porque na casa de estudante estão aqueles que têm a maior vulnerabilidade social, mas muitos que têm vulnerabilidade social não têm acesso. Então, dizer para vocês que nós estamos aqui com um programa voltado ao cuidado ativo de todas as pessoas, e a inclusão é fundamental. Então, só para reforçar aqui que nós estamos falando desses compromissos no eixo de desenvolvimento de pessoas, né, que é compromisso com a gestão de pessoas e política do cuidado ativo, e também estamos falando lá no eixo 5, que trata da política estudantil, nos quesitos inclusão, evasão e permanência. Então, para que possamos, de alguma forma, reduzir a evasão, a essência é o acolhimento, garantir o protagonismo desses estudantes e escuta ativa, né, no sentido do cuidado, e, ao mesmo tempo, trabalhar com promoção à saúde, criando espaços, né, onde as pessoas possam viver e se integrar nos nossos diferentes campos. Chama atenção também que nós temos um compromisso com a escuta ativa, né, que a Julieta comentou, mas de modo que seja resolutivo, ou seja, esses sistemas, né, de saque, né, em que as pessoas vão lá e registram as suas queixas, muitas vezes isso não dá em nada, né, e na universidade está assim.
né? Nós temos ouvido aí vários relatos de que lá alguém responde, mas que continua tudo igual. Então, é compromisso nosso de ter um sistema que efetivamente funcione, né? Ou seja, uma política que dê vazão às possibilidades de solução dos problemas das pessoas, né? Especialmente dos alunos, né? Dos estudantes que têm reclamado bastante sobre isso. Então, também é uma inovação, né, importante que a gente quer fazer, de ter um sistema que funcione, né, que seja efetivo, interno, né, e que não fique aí exposto nas redes sociais, né, tentando resolver problemas através de discurso. Passando para o nosso quinto e último ponto, falaremos sobre comunidade e universidade. Quais serão os programas que irão auxiliar na ponte de comunicação entre a comunidade e a universidade? Essa pergunta tá boa, hein? Então, acho que tanto eu quanto o Canever, a gente gosta desse tema, né? E eu quero dizer que eu sou professor da universidade e eu sou extensionista nata, assim, né? Eu gosto muito de fazer extensão. Isso tem a ver com todo um trabalho que eu sempre desenvolvi na minha trajetória aí na área da saúde, atendendo o público, né? Me relacionando com a comunidade externa. Então, isso é fundamental e nós temos muitas ideias que estão já materializadas no nosso programa a partir da nossa trajetória, mas também com muitas sugestões da própria comunidade universitária nesses nossos diálogos de aproximação. Então, nós pretendemos, sim, fomentar muito mais a relação da universidade com a sociedade. Nós temos uma universidade federal pública, né? Pública, gratuita, autônoma, crítica, socialmente referenciada nos seus princípios, mas que tem que ofertar mais, que tem que olhar, sair dos muros, né? E a gente observa que ao longo do tempo parece que o UFPEL vem se encastelando cada vez mais. E nós não acreditamos que essa seja uma boa estratégia de transformação e crescimento, inclusive na qualificação dos nossos estudantes. Imagine uma situação em que o estudante só está tendo contato com aula teórica em sala de aula. Agora, isso é a situação A. Pega a situação B, em que esse estudante está lá fazendo extensão em uma determinada área do conhecimento e ali ele consegue desenvolver pesquisa e ali ele consegue compreender a temática sendo abordada. Então, é revolucionário. Nós temos essa capacidade, nós temos essa missão e a nossa gestão precisa impulsionar mais essas atividades. Nesse trabalho que a gente desenvolve na Cuidativa, a gente acredita que isso é uma grande incubadora de relação com a sociedade, né? Então, começamos com o trabalho atendendo os nossos pacientes, os nossos usuários em consultórios. Na sequência, já ampliamos para as práticas integrativas, onde as pessoas da comunidade, elas chegam aqui, elas escolhem o que elas querem fazer para que elas possam se sentir melhor e mais felizes. Nós não prescrevemos para ela que ela precisa fazer meditação. Nós mostramos para ela que existe essa possibilidade e se ela se identifica com aquela prática, ela vai e faz e se sente mais feliz e ela não quer mais sair da Cuidativa porque ali é um espaço realmente de troca e de acolhimento. Nós acreditamos que a competência ela se dá pelo conhecimento, pela habilidade e pela atitude. A competência, ela precisa dialogar com a sociedade, porque é ali que a gente consegue realmente desenvolver um processo de troca, né? Então, como Paulo Freire sempre dizia, né? As pessoas, elas nascem e elas se desenvolvem ao longo do tempo, recebendo e desenvolvendo muitos saberes, né? Então, nunca a gente pode dizer que a outra pessoa não tem um determinado saber. Nós precisamos compartilhar esse conhecimento acadêmico com o conhecimento da nossa sociedade e da nossa comunidade. Acreditamos que os cursos, muitas vezes o estudante ingressa em determinado curso na universidade e ele nunca se relaciona com outras pessoas de outros cursos. Nós precisamos
resgatar a importância da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade. Aqui na Cuidativa, a gente desenvolve isso, e nós queremos ampliar essa boa prática que se faz aqui na Cuidativa para outras áreas da nossa universidade. Na Laneira, que é uma antiga fábrica de lãs, nós pretendemos criar a incubadora pluriversitar, né? Pluriversitar, que então nesse lugar que é bem grande, né, com vários prédios em diferentes condições estruturais e também com uma área de mata nativa e áreas ao ar livre, nós pretendemos então desenvolver, potencializar ainda mais a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, trazendo ali o pessoal da biologia, da economia, do direito, das artes, do teatro. Nós temos aqui pacientes que são atores, vocês sabiam? Eles chegaram aqui de cabeça baixa para tratar uma determinada doença, a maioria deles tem doença de Parkinson, e hoje eles são atores. Eles, com os nossos professores do teatro, eles são os protagonistas da sua própria história de vida e desenvolveram uma peça que eles se apresentam aqui para a nossa comunidade. Então, 5 minutos, professora. Essa potente integração faz com que a nossa comunidade, então, possa, de fato, interagir, e isso gera um grande pertencimento e um grande crescimento na formação dos nossos estudantes. Os meus alunos da medicina, meus alunos da FAMED, né, costumam dizer que a Cuidativa é as humanas da saúde, porque aqui a nossa preocupação é com a pessoa, não é com o órgão, não é com a sua doença, é uma pessoa que está com uma doença, que está com determinados sintomas, ela é única, ela é singular e ela precisa ser valorizada, inclusive para decidir sobre o seu destino, né? Sobre a questão das intervenções que podem ser feitas e como que essa pessoa quer morrer, por exemplo. Muitos pacientes nossos decidem, não, eu não quero ir para o hospital, eu quero morrer na minha casa e sem dor. Tu me ajuda? Sim, vamos lá. Porque essa é a nossa essência. A gente precisa trabalhar com muita comunicação, até para dar más notícias. Então, são coisas que a gente precisa atentar e sair um pouco da nossa bolha. Tem muita gente lá fora precisando da gente e nós precisamos muito deles para poder crescer como pessoa, como seres humanos, para que a gente possa ter um mundo melhor. Ok, eu vou falar um pouquinho também. Eu queria dizer também que a UFPEL ela está dentro dessa comunidade aqui da Zona Sul, né, do Rio Grande do Sul, e tem toda uma importância regional, né, mas também ela atua em vários outros segmentos que acabam impactando a comunidade nacional, né, como é o caso da pesquisa, e também internacional. Então, nós temos que compreender que isso é importante também, né? Mas em relação à comunidade, a comunidade mais local, né, nós temos que estar muito mais engajados, né? Para isso é necessário dar força, né? A gestão precisa mostrar para a comunidade que, e eu estou falando da comunidade interna, né, para os nossos professores, através de ações, de que a extensão e o emparceramento, o engajamento com a comunidade externa, né, no caso, seja de valor, né? Na verdade, hoje nós temos assim, quem faz extensão não tem tanto valor quanto quem faz pesquisa, quem faz, sei lá, o ensino, né? Então, a extensão ela precisa ser valorizada também, né? Ou seja, nós temos que criar editais específicos que valorizem a extensão verdadeira, a extensão para valer com a comunidade, projetos inovadores, projetos que congreguem não só uma extensão pura, mas também haja a possibilidade de o ensino, o aprendizado acontecer ali. Então, esse novo status da extensão, ela é super importante. Então, a comunidade certamente vai ser beneficiada para isso. Então, nós vamos criar, né, e fortalecer editais específicos que haja um engajamento externo, de entidades externas no edital. Tá? Então, um professor, uma professora, para poder participar desses editais, terá que ter um acordo lá e comprovação de que tem uma entidade externa participando, né? Para que haja, então,
esse compartilhamento do plano, né, do planejamento desse Um projeto. minuto, Não professor. algo que vem da ideia de alguém e que seja colocada lá para a comunidade que muitas vezes nem sabe nem quer aquilo. Tá? Eu queria também dizer que a, a, a área da inovação, né, essa pró-reitoria da inovação, parte dela vai ser encarregada também disso. Né? Parte dela vai lidar com inovações internas, né, processo de gestão. Mas parte dela vai se encarregar de falar com as entidades da região, né? Os prefeitos, as prefeituras, as associações, não é, existentes, para gerar a possibilidade de compartilhamento dos nossos esforços. Nós sabemos os municípios lá, sei lá, os municípios da nossa volta, quanta demanda de pesquisa tem. Tá? No programa que nós participamos, numa conversa que tivemos do programa com o prefeito de Cerrito, nós nos abriu as portas para que haja a possibilidade de a universidade trabalhar lá, fazer pesquisa lá junto às comunidades rurais ou às comunidades quilombolas, enfim, as comunidades que tem lá. Então nós temos que ter estrutura para ir lá. Né? Hoje, nós não temos essa estrutura. Por quê? Porque se precisar um ônibus para uma aula prática, a gente não consegue. É muito difícil de se conseguir. Então tem que é uma roda que precisa girar e precisa girar, ela tem que entrar em movimento. Né? Ela está com muita lentidão, tem muita inércia e tem muitas forças pendendo. Nós precisamos destravar isso. Perfeito. Além disso, eu queria chamar atenção em relação a esse tema da comunidade, um pouco na questão da comunicação. Nós, tradicionalmente, na UFPEL, fazemos uma comunicação de uma via, né? Uma comunicação que eu diria assim, é uma propaganda. Nós propagandeamos a gestão. As nossas redes sociais, exceto um pouco a rádio, não é? O resto, basta ver, né, o que a gente faz no nosso site da universidade, é propagandear o que a gestão está fazendo. Ok, isso é importante, mas a comunicação da universidade não pode ser isso. Né? A comunicação tem que ser uma via de mão dupla, né? Ou seja, que haja a interação daquilo que se faz dentro da universidade com a comunidade. Nós temos que ser muito mais proativos nisso. Então, hoje, praticamente a gente tem que estar vendendo a universidade para a comunidade. Né? Então, quando sai um ranking lá, a universidade é a melhor, não sei o quê, a sétima, a décima melhor, né, no ranking. Então, a gente propagandeia isso. Mas isso nem precisaria ser feito, né, se a gente tivesse efetivamente uma comunicação bem feita. Né? Ou seja, a comunidade toda reconhece a gente. Obrigado, Eu queria professor. salientar que nós temos propostas aí de criar uma normativa, né, uma política de inovação da UFPEL, para a gente poder se relacionar melhor com a universidade. Né? Nós temos também a ideia e a proposta de efetivamente dar cabo na questão da TV UFPEL, né? que está aí há muito tempo sendo falada e que nunca sai do papel. Assim como algo relativamente fácil, mas importante para a comunidade, e especialmente para os nossos estudantes, que é o portal de estágios, tá? que não é algo difícil de ser feito. Então, isso certamente vai dar muito mais transparência, muito mais acesso para a comunidade, para aquilo que nós temos aqui internamente. Ok. Por fim, então, feitas as 5 perguntas, como finalização, vocês têm 5 minutos para se manifestarem, podem ficar à vontade para dizer o que vocês quiserem para o seu público, lembrando que eu aviso quando faltar 1 minuto. Queria agradecer, né, o convite do Rádio Filosofia, dizer que é sempre muito importante a gente compartilhar as ideias, né, e dizer que também, nesse momento, nós acabamos conhecendo muito a UFPEL, né, e sabemos do seu potencial, mas também sabemos de entraves, né, que temos e que é importante que haja a possibilidade disso ser destravado. Né? Então, o nosso motivo de estar nessa chapa, né, diz respeito a fazer essa UFPEL mais viva, trazer essa coisa de a gente se sentir mais pertencido a esse ambiente. Né? Ou seja, hoje as pessoas estão estressadas, como eu tinha dito lá no início, né? As pessoas estão desanimadas. Né? A gente tem falado com muitas pessoas e isso parece ser a tônica hoje. Então, é importante que se tenha um olhar para dentro da UFPEL, né? Que se cuide mais das pessoas, se cuide mais da UFPEL, que se tenha mais carinho com ela, e isso certamente vai levar as pessoas a ficarem mais felizes,
ter um ambiente melhor e trabalhar melhor, né? Estudar mais, aprender mais, e é isso que nós queremos. Então, eu queria terminar dizendo que foi um prazer grande estar participando desse programa, né? Agradecer a oportunidade e nos colocar à disposição. Então, UFPEL, estou contigo, Chapa 3, dia 12 e 13 de setembro, voltem, Chapa 3. Então, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Sempre esses momentos de diálogo e de socialização de ideias, eles são fundamentais, e a Rádio Filosofia assume esse papel com bastante qualidade. Eu quero dizer que fiquei bastante impressionada positivamente com a metodologia que vocês trabalham, estão de parabéns. E dizer que nós, da Chapa 3, UFPEL Estou Contigo, vamos trabalhar muito fortemente com questões prioritárias. Cuidado ativo das pessoas, porque cuidando das pessoas, todo o resto acontece. Então, cuidar das pessoas, valorizar o seu local de trabalho, estar ao lado, in loco, nos diferentes locais de trabalho, fazendo o cuidado ativo para docentes, estudantes e técnicos administrativos. Precisamos sim inovar e trazer a sociedade para dentro da universidade, levar a universidade para a sociedade, para as nossas comunidades de Pelotas e também de região. Precisamos sim dialogar, mas dialogar de verdade, conversar com os diferentes centros, com diferentes unidades, estabelecendo uma comunicação direta com as pessoas, mas num diálogo verdadeiro, né? Nós sabemos que a nossa universidade, assim como tantas outras, ela é plural. Nós precisamos enxergar os problemas indo lá em loco, estar ao lado das pessoas e para garantir questões que são fundamentais: qualidade de vida, motivação no ambiente de trabalho e de estudo, integração. Nós temos uma universidade com potencial humano enorme e as pessoas não estão tendo oportunidades, nem de se encontrarem. Nós precisamos, sim, criar espaço de convivência para os nossos estudantes, técnicos e docentes. As pessoas precisam se encontrar e precisam se conhecer fora do ambiente de sala de aula, porque ali é que as ideias surgem, é ali que as relações são mais horizontais. As pessoas precisam, a gestão precisa entender que não pode ficar sentada numa cadeira esperando o tempo passar. Nós temos que ter capacidade de gestão, nós temos que ter capacidade de captação de recursos, movimentar com os nossos pares projetos, ser agentes catalisadores, facilitadores de fluxos, inclusive, porque hoje a comunicação passou a acontecer basicamente através de burocracias, de dificuldades, de entraves, de telefone sem fio. Então, nós precisamos diagnosticar as reais necessidades e ter capacidade de buscar recursos para qualificar os nossos ambientes em questões de infraestrutura, equipamentos, recursos de manutenção para insumos para o desenvolvimento de atividades. Por exemplo, o pessoal que trabalha com equipamentos audiovisual, muitas vezes só tem um equipamento, e que se aquele equipamento estraga, tu não tem outro de backup. Então, são coisas que nós precisamos diagnosticar e construir um plano de manutenção, inclusive, desses equipamentos, que são fundamentais para que o aluno possa aprender, para que o estudante possa desenvolver as suas habilidades e atitudes diante do convívio acadêmico e também com a própria sociedade nas questões de ensino. Então, mais uma vez agradecer e dizer que nós estamos muito motivados, apesar dos grandes desafios, e temos como essência, então, a integração da nossa comunidade através do cuidado ativo. Muito obrigada. Perfeito, então. Agradeço muito a presença da Chapa Tô Contigo, Chapa 3, e agradeço também a todos os nossos ouvintes, e até uma próxima. Este foi mais um Filosofia Sem Fronteiras, um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Coordenação de Carlos Alberto Miraglia. Apresentação: Carlos Alberto Miraglia, Flávia Carvalho Chagas, Natália Nazário, Rafael Martins e William Silva Barros. Música: Ricardo Severo. Locução: Rubens Caribé. Filosofia Sem Fronteiras. Divulgar o conhecimento é a nossa frequência.